As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Eu estava sentado no sofá da sala vendo um jogo de futebol no celular, quando de repente escutei um barulho estranho vindo do meu quarto, um arrastar esquisito. Achei na hora que fosse algum rato ou algum outro animal nojento do tipo, mas quando fui lá olhar, o que eu vi me chocou. Uma luz muito forte, formando contornos parecidos com o de um corpo humano, estava atravessando o quarto de um lado para o outro. Eu perguntei cheio de medo: "Tem alguém aí?" Mas o ser de luz não me respondeu. Rapidamente ele sumiu em direção à janela, indo embora para não mais ser visto. Não consegui olhar o seu rosto para tentar saber se era familiar ou não. Minutos mais tarde, eu estava com medo. Não sabia o que tinha visto. Estava, na verdade, bastante apavorado e comecei a sentir muita sede, algo fora de controle. Eu bebi uma garrafa inteira de 2 litros de água em questão de minutos. Depois, me senti atraído até a cama, aonde eu lembro de ter deitado e dormido até o dia seguinte. Quase 12 horas de sono sem interrupção. Algo que nunca havia acontecido comigo. Parece que tinha alguma coisa sugando as minhas energias. Acordei muito cansado. Eu fui para o meu trabalho me arrastando. Quando cheguei lá, vi que algumas pessoas estavam chorando. Elas me contaram que Tavares havia falecido de noite. Havia passado mal de tarde em casa, infartado, e estava em coma. Ele veio a falecer algumas horas depois. Aquela revelação havia sido um choque para mim. O Tavares estava longe de ser um ótimo funcionário. Ele era relapso, preguiçoso, e sempre sobrava para mim terminar o serviço dele. Por muitas vezes briguei com ele, discuti, o chamei de vagabundo e incompetente. Mas ele era apenas devagar. Talvez fosse o ritmo e o jeito dele. Eu sabia que se pressionasse um pouco meu chefe, o Tavares seria demitido. Tavares sabia disso e morria de medo de perder o emprego. Por isso, ele sempre aguentou calado as minhas broncas. E por vezes chegavam a ser desproporcionais. Uma vez ele chegou a chorar escondido no banheiro. Eu sei disso, porque haviam me contado na época. Mas agora estávamos todos ali, cabisbaixos, relembrando as coisas engraçadas que ele nos contava. Certa vez, ele nos contou uma história em que anos atrás ele trabalhou em uma companhia de água da cidade e que certa vez foi na casa de uma senhora ver um vazamento. Ele tinha contado que chegou de tarde e ficou lá até a manhã do dia seguinte e ainda não havia resolvido o problema. Sempre muito devagar o Tavares. Alguns funcionários foram no velório para prestar homenagens à esposa e depois acompanharam o enterro. Eu não pude ir, afinal, alguém tinha que ficar e tomar conta das coisas da empresa. Voltando para casa naquele dia, eu notei um vulto atravessando a rua bem na minha frente. Freiei o carro com a maior força, com medo de atropelar alguém. Mas eu vi com medo que era um espírito. Mas esse não era de luz. Parecia ser das trevas. O semblante parecia daqueles filmes de terror, fechado, com traços macabros e com dentes enormes rindo para mim. O olhar ameaçador. Ele voou em direção ao meu carro, entrando pela janela, e sussurrou no meu ouvido: "Você não vale nada.
Eu te odeio, maldito. E sumiu, indo em direção ao outro lado da rua. Dirigi o mais rápido possível para casa. Chegando lá, acendi uma vela e rezei o mais fervoroso que eu podia. Eu não acreditava muito em coisas religiosas e nem frequentava a igreja. Mas quando a coisa aperta, precisamos apelar. Um pouco mais calmo e de banho tomado, deitado em minha cama, eu recebi uma notificação no celular. Uma antiga vizinha havia morrido. Tinha tido um AVC. Seu filho havia mandado a mensagem e colocado uma frase no final que mexeu comigo. A culpa foi sua. Fiquei com medo que ele fosse me matar ou algo do tipo. Seu nome era Agatha. Era uma senhora solitária. Seu filho havia casado e ela ficou sozinha na casa. Éramos vizinhos de parede. Ela trabalhava como cozinheira em uma creche e acordava muito cedo para ir trabalhar. Na época, eu era viciado em um jogo online de tiro e passava as noites xingando e batendo na parede de raiva quando perdia um jogo. Todos os dias ela reclamava para eu parar de fazer barulho e ela precisava dormir, mas o vício era um problema. Eu azucrinei aquela senhora por muitos anos. Que Deus a tenha. Mas quando a desgraça se abate em nossas vidas, é como uma espiral de problemas que aumenta a cada dia. As coisas se acumulam, e o que antes era simples, parece que ganha uma complexidade a mais. É surreal. Eu, depois de juntar um bom dinheiro, havia comprado um apartamento bom, dado entrada na verdade. Ainda teria muitos anos de prestações pela frente. Mas enfim, aos poucos fui mobiliando do jeito que eu gostava. Estava ficando tudo perfeito. Quando do nada, um curto-circuito no ar-condicionado fez pegar fogo. Logo na cortina, e depois saiu lambendo um fogo na casa inteira. Acordei com um cheiro de queimado muito forte. Tudo estava sendo tomado pelo fogo. Eu estava vendo tudo que tinha conquistado indo por água abaixo, sendo queimado, sobrando só as cinzas. Mas eu ainda tinha um bem maior. A minha vida, estando vivo, poderia aos poucos reconquistar as coisas. Tentei correr para fora da casa, mas senti algo puxando o meu pé. Quando olhei, era um outro espírito, não querendo que eu escapasse. Ele sussurrou para mim: "Lembra de mim? Das surras que você me dava? Talvez você já tenha esquecido, mas eu não." Lembrei na hora. Era o Rubens, um garoto que eu praticava bullying com ele na escola. Fazia maldades, ou humilhava na frente da escola inteira. Será que ele morreu também? Eu estava inalando uma fumaça muito tóxica, tossindo bastante. E com um esforço muito grande consegui soltar o meu pé. E me arrastei para a porta de entrada. Me levantei com muito esforço e abri a porta, fugindo das chamas e daquela fumaça. No corredor, apenas me lembro de ter sentido braços fortes me agarrando e me levando embora dali, descendo pelas escadas. Agora eu acordei. Sabe-se lá quanto tempo depois, de noite, em uma cama de hospital, um respirador me mantendo vivo e 3 espíritos me encarando, talvez esperando a minha morte para eles terem, enfim, uma vingança merecida. Um grupo de surfistas que adoravam pegar onda de noite. Era mais difícil a visibilidade, mas as ondas eram maiores, traziam um desafio maior. Certa vez, Belo, um jovem surfista, acabou se afastando demais do grupo, chegando a um ponto distante da praia.
Estava desesperado com a possibilidade de se perder dos seus amigos e do contato com a terra firme. Nadava dando braçadas cada vez mais fortes e olhando em cima da prancha em todas as direções. Não vendo a direção da praia, ele teve que gritar: "Aonde vocês estão? Estou perdido aqui! Gritem a direção para que eu possa ir ao encontro de vocês!" Não ouvindo nenhuma resposta, ele começou a ficar preocupado. Quando seus braços já estavam cansados de tanto nadar, ele viu um espírito, uma alma caridosa que estendeu a mão e pegou na sua prancha. Em poucos minutos, ele percebeu que estava indo em direção da praia. Já viu seus amigos ali perto. Estava aliviado. Quando foi checar de novo para agradecer, o espírito havia sumido da sua visão. Ele ficou em dúvida se contava ou não para os seus amigos, mas ele achou melhor guardar segredo. Com certeza falariam que ele estava louco, ou que o desespero tinha sido tão grande que começou a imaginar uma porção de coisas. Isso acontece. No dia seguinte, ele perguntou para algumas pessoas sobre a praia. Fez uma investigação às cegas, até que encontrou uma senhora de bengala, que, ouvindo ele indagar uma pessoa mais velha na praça, o chamou para conversar. A velha se chamava Poliana. Contou a história de uma menina que morava ali perto da praia. Seu pai todo dia a levava para ver o sol e o mar pela manhã. Certa vez, o pai, que era sempre muito cauteloso, tinha passado mal e desmaiado na praia, perdendo a atenção da menina, que entrou muito fundo na água e havia sido levada. Os salva-vidas e diversos bombeiros montaram um verdadeiro mutirão para ver se achavam a menina. O mais estranho é que eles não acharam nenhum sinal, nenhum pedaço de roupa, nada. Era como se a menina tivesse desaparecido no ar. O pai, quando ficou sabendo um tempo depois no hospital o que havia acontecido, nunca mais se recuperou. Foi adoecendo aos poucos. Até que meses após a morte da menina, ele também morreu, desgostoso da vida, ou simplesmente com medo de continuar ela sem a presença da filha. Belo ouvia todo o relato calado. Não criou coragem para contar para a velha o que ele tinha vivenciado na noite anterior. Ele queria apenas saber se tinha algo ali como curiosidade. Mas a velha continuou o relato e contou. Diziam que por um bom tempo após a morte da menina, as pessoas que passavam perto da praia em noites de lua cheia ainda podiam ouvir os seus lamentos ecoando pelas areias desertas da praia de noite. Após esse relato, um frio percorreu todo o corpo de Belo, que logo agradeceu e se despediu de Poliana. Mas antes de sair, ela agarrou seu braço e cochichou no seu ouvido: "Se um dia você ouvir esse lamento, tome cuidado, meu jovem. Pode ser muito perigoso." Os dias foram passando e o jovem surfista não tirava a aparição da cabeça. Ela o havia salvo. Mas por qual motivo? Ela sentiu pena? Ela já ajudou algumas outras pessoas antes? Essa dúvida martelava em sua cabeça. Seus amigos perceberam que ele estava diferente. Quando o questionaram, ele se esquivou e não respondeu. Não estava mais indo tão bem nas ondas. Volta e meia, caía da prancha.
parecia ter perdido todo o interesse e sua habilidade. De tarde, em casa, um amigo o chamou para o surf da noite. Comunicou que era dia de ondas imensas, pois seria dia de lua cheia, uma fase muito esperada pelos surfistas. Belo pensou logo no que a velha da praça tinha lhe falado alguns dias antes e tratou de se animar. Preparou com esmero a sua prancha e quando deu perto das 7 horas da noite, já estava na areia da praia, esperando seus amigos chegarem. Deitado na areia, ele olhava a beleza da lua, encantando desde sempre todas as gerações de seres humanos que já viveram na Terra. Será que ela tinha mesmo o poder de encantar e manipular seres de outros planos espirituais? Rodolfo já chegou gritando e arrancando a sua camisa. Aproveitou que Belo estava distraído e jogou ela em cima do amigo. "Toma aí, otário! Sai daí, levanta logo! Vambora pra água!" Belo, tirado de seus pensamentos, jogou para o lado a camisa fedida e correu para a água. Se a menina afogada estivesse por perto, ele teria uma porção de perguntas a fazer para ela. Afinal, ela era o único motivo dele ainda estar vivo e respirando. Se não fosse por sua ajuda, ele teria se afogado naquela noite. Surfando as mais variadas ondas, Belo disfarçou muito bem o seu real intuito e foi se afastando dos demais pouco a pouco, procurando o exato ponto afastado em quem tinha se encontrado com a menina afogada. Mas ele tomava todo o cuidado para saber a direção correta da praia. Dessa vez, não queria ser pego de surpresa. Quando uma onda surgiu, sem que Belo esperasse, ele foi derrubado da sua prancha. Depois que ele conseguiu se recuperar, ele viu uma figura fantasmagórica surgindo no meio do mar. Primeiro ele havia visto o braço, depois o espírito inteiro. Era a menina afogada e estava vindo na sua direção, com os seus olhos vazios e assoviando um lamento doce e sinistro. O surfista, que tinha sido agraciado pela sua salvação, agora estava com medo. Essa versão do espírito era muito diferente da outra que o salvou. Ele gritou para a menina: "Por que você me ajudou naquele dia? E agora parece que quer me matar?" Mas ele não pôde terminar a frase. O espírito da menina agarrou seu braço e o envolveu em um abraço gélido da morte. A menina afogada agora poderia atacar. Era noite de lua cheia. O salvamento daquele dia tinha sido uma armadilha para que ele viesse na noite de lua cheia. A menina sabia o que estava fazendo. Da presença do surfista, só restou a abandonada prancha de surf.